Hoje nós estamos lendo o capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. E como bem sabemos, como bons católicos que somos, o tempo pascal é o grande tempo ao longo do ano que a igreja lê de um modo sistemático o livro dos Atos dos Apóstolos, que tem esse nome pelo simples fato da atitude que os apóstolos tiveram após a ressurreição, de saírem e anunciarem o Evangelho de Deus a toda criatura, obedecendo à palavra de Deus e fazendo com que o cristianismo assim tomasse corpo, ganhasse nomenclatura, se expandisse. O próprio nome do livro já diz: os Atos dos Apóstolos, o que eles fizeram após a ressurreição. É bem sabido por todos nós também que quem quer aprofundar um pouco da história da igreja após a ressurreição, depois dos acontecimentos do livro dos Atos dos Apóstolos, devem ler um autor sagrado muito famoso, que escreveu uma obra chamada História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, é o seu nome, que vai narrar os acontecimentos depois dos Atos dos Apóstolos. E é lá que nós temos algumas listas de sucessões apostólicas em algumas sedes episcopais. E é lá que nós temos conhecimento de algumas figuras impolutas da igreja nascente pós-apóstolos. Então, vejam bem, o texto da liturgia de hoje, dos Atos dos Apóstolos, nos narra um acontecimento muito forte, o interrogatório dos apóstolos diante do Sinédrio. Primeiro ele fora interrogado, e agora são os seus seguidores que são interrogados também. E diante do Sinédrio, os apóstolos ali dão um grande testemunho de fé, porque buscaram obedecer a Deus antes que os homens. E vejam o diálogo extraordinário que ali acontece. O sumo sacerdote começa a interrogá-los. Vejam: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar de tudo, enchestes a cidade de Jerusalém com vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Aqui nós estamos diante de uma autoridade religiosa, de uma autoridade política. É importante a gente compreender que nesse momento aqui não existe uma diferenciação. A autoridade política é religiosa. Aquele que tem autoridade dada por Deus, porque todo poder, embora a Constituição brasileira de um modo errado diz que todo poder emana do povo, nós sabemos que todo poder emana de Deus, porque Deus é poderoso. E aqui eles chamam a atenção e explicitam a proibição. Nós proibimos. E por que vocês encheram a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina? E ainda querem nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Só que a igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Como diz os jovens, não é? Dizem assim: é aí que o demônio pira. Por quê? Porque ele não consegue destruir a igreja.
Quando ele pensa que está conseguindo, a igreja resplandece em outra região. E é assim nesses 2000 anos de história. E Pedro, que tem aqui a missão de conduzir a igreja, de governar a igreja com sabedoria e dignidade, toma a frente porque é o papel dele. E Pedro diz: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Ou seja, nós primeiro obedecemos a Deus. E depois, se o ensinamento de vocês estiver de acordo com os ensinamentos de Deus, nós obedeceremos à autoridade que vocês têm. E é aqui um ensinamento de Pedro que perdura na igreja até os dias de hoje. E todo aquele que tem consciência que veio de Deus e que para Deus vai voltar, precisa obedecer primeiro a Deus, antes que qualquer autoridade humana. Ou seja, a consciência do homem tem que ser livre para que ele possa obedecer a Deus. A liberdade que Deus deu ao homem é para que o homem conheça o bem, pratique o bem, viva o bem e não o mal. Se faz o mal, deixa de ser livre e passa a ser escravo de Satanás e do pecado e das seduções do mundo. O homem é livre para praticar o bem. O homem é livre para escolher a Deus. Se não pratica o bem, se não escolhe a Deus e pratica o mal, e escolhe caminhar sem Deus, ele já não é mais livre, ele já é escravo. A nossa liberdade é para Deus e para as suas coisas. E Pedro faz um belo discurso. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. Ou seja, Pedro deixa muito claro: olha, nós não iremos seguir a vocês, se vocês estiverem em desarmonia, em desacordo com os ensinamentos de Deus. Meus queridos irmãos, esse problema aqui, que vem aflorar na primeira leitura de hoje, é um problema atualíssimo do século 21. Quando nós vemos as pessoas pensando que podem sobrepor a vontade de Deus, ou excluir todo o direito divino. E nós estamos vendo isso de um modo muito descarado, me desculpem essa palavra sem polimento, mas de um modo muito descarado, nós estamos vendo no mundo os homens querendo legislar aquilo que é próprio de Deus. Por exemplo, sobre a família, constituída por um homem e uma mulher. Por exemplo, a vida, que deve ser preservada e guardada desde a sua conceição, desde a sua concepção. E nós poderíamos sair dando tantos e tantos outros exemplos. Mesmo que o mundo diga, você pode fazer, como estão dizendo e querendo inculcar na cabeça das pessoas, vocês podem abortar. Mas nós sabemos que não podemos, porque somos de Deus. Porque Deus disse, não matarás. Então, antes de obedecer às leis humanas e às sugestões que o mundo faz a cada um de nós temos que ser obedientes primeiro a Deus. Se esse ensinamento humano está em desarmonia com os ensinamentos divinos, nós não podemos fazer. Temos que ser obedientes a Deus, mesmo que a lei permita. Por quê?
Porque somos obedientes a Deus. Devemos defender a doutrina deixada por Deus. Esse vermelho que hoje nós usamos na liturgia simboliza o sangue derramado dos mártires da igreja. Porque nós temos que ter uma coisa muito séria em nossa mente. A fé que você foi batizado, e eu também, graças a Deus. Essa fé, ela nasce melada de sangue, suja de sangue. O sangue vertendo, por quê? Porque o fundador dessa fé, da Igreja Católica, da doutrina santa que nos leva aos céus, foi o primeiro que aos olhos do mundo foi um fracassado. E mataram-no no madeiro da cruz. E lá ele verteu o seu sangue. E foi corajoso e, como diz o Nordeste, não arredou o pé, porque queria fazer a vontade de Deus aos extremos, por um amor apaixonado pelo povo. Daqui, sexta-feira da paixão. Um amor que vai ao extremo. Então vejam, muitas vezes nos causa vergonha de ver tantos católicos covardes, que são incapazes de defenderem a fé diante das sugestões de Satanás, diante das misérias que o mundo vem falar sobre a igreja e contra a igreja, diante de muitos pensamentos permissivos. E muitas vezes os cristãos são incapazes de defender a fé e se perdem, porque não compreenderam ainda que nós devemos usufruir do dom da fortaleza, que é uma virtude cardeal dada por Deus. Ou seja, devemos ter clareza de que somos nós cristãos. E eu gosto muito dessa expressão assim, quando eu brinco dizendo, somos cristãos, não cristinhos. Somos homens e mulheres que seguem a Jesus Cristo e devem ter o coração disposto, capaz de defender a fé em nome do céu, capazes de defender a fé em nome de alcançar a salvação. Então é preciso que nós compreendamos que defender a fé nos ajuda a caminhar para o céu, e viver a fé nos coloca diante de Deus. Porque muitas vezes você nem precisa defender a fé para os outros, mas é preciso viver a fé. Ou seja, compreender que você tem tudo a ver com a evangelização, com a igreja de Deus. Compreender que você tem tudo a ver com o crescimento do reino de Deus. E somos nós que devemos lutar para que a sociedade seja cada vez mais justa e fraterna e temente a Deus. É bem verdade que nós vivemos em um momento da história muito complicado, onde as pessoas querem elas mesmas, darem o norte de suas vidas, onde deveriam verdadeiramente se colocarem como instrumentos para fazer o reino de Deus acontecer no mundo, defendendo a fé, vivendo a fé e a partir dos próprios atos propagando a fé. É por isso que o evangelho de hoje nos diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. O que nós mais vemos, para a vergonha da igreja de Jesus Cristo, é muita gente que deveria dar testemunho de Cristo,
dentro de casa, diante dos filhos, se comportando pior que os pagãos, levando a fé na brincadeira, não assumindo corajosamente o seu papel de batizado, de discípulo de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ou melhor, é por isso que Pedro, agora a gente volta para a primeira leitura, vai dizer assim: nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Concedeu o quê? A graça, porque a obediência na fé é caminho para o céu, e a desobediência na fé é início de condenação. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pedir a Deus que aumente em nós cada vez mais a fé, para que possamos ser fortes e testemunharmos Jesus Cristo em meio ao mundo. Porque cristão que é decente e que espiritualmente e verdadeiramente serve a Deus, defende a sua fé e tem medo de se afastar de Deus nosso Senhor. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude a testemunharmos Cristo em meio ao mundo, para que possamos atrair as pessoas do mundo para o encontro com o Senhor, o bom Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.